Olá você, que bom! Estamos juntos novamente para esse bate-papo muito gostoso aqui, que é promovido pelo Sindicato dos Advogados e Advogadas do Estado de Alagoas, o SINDAV, e que traz sempre um tema que está no dia a dia da advocacia. Está no dia a dia da advocacia significa estar no dia a dia da sociedade. E você que está me ouvindo, da senhora, do senhor, você que é jovem, você que é um pouco mais velho, um pouco mais de idade, está no dia a dia da advocacia, significa estar no seu dia a dia. E olha, estou muito bem acompanhado hoje aqui, viu? Doutor Raimundo Palmeira, advogado criminalista, mestre em Direito, professor de Criminologia e Direito Processual. É sempre um prazer, viu, doutor Raimundo, vê-lo e conversar. Eu sei que a gente aprende muito todos os dias, em todos os encontros que a gente tem. Muito obrigado por participar do programa. Uma honra para mim estar aqui, né? O podcast tão respeitado, de uma instituição tão querida e respeitada, e com um apresentador que, além do nosso colega brilhante, é talvez o maior comunicador do estado de Alagoas. Né? Gentileza do professor Raimundo. Gentileza do professor Raimundo. Dr. Ronald Pinheiro, advogado criminalista, mestre em Direito Penal, é professor de Direito, é também procurador municipal, coordenador aqui do Sindicato dos Advogados e Advogadas do Estado de Alagoas. Prazer, viu, Ronald, tê-lo aqui. Prazer é todo meu, Elias. Estou muito feliz de, nesse momento, poder compartilhar com inúmeras pessoas, né? Um número incontável de pessoas que podem assistir esse momento, principalmente porque eu me sinto aqui muito feliz e honrado. Primeiro, por ter a sua condução, um amigo, um grande advogado, um grande jornalista e, acima de tudo, dividir essa mesa com o grande amigo e professor Raimundo Palmeira, que foi meu professor na graduação em Direito pela Universidade Federal de Alagoas. E, na verdade, quando eu resolvi escolher advogar, eu sempre visualizei muito o professor Raimundo, porque tanto assim é que hoje, além de advogado criminalista, sou também procurador municipal. Então, eu visei e segui mesmo alguns dos principais passos, professor Raimundo, do senhor. Então, para mim, é motivo de muita honra e orgulho poder tratar de temas diversos da advocacia criminal, do dia a dia da nossa vida, com pessoas que eu tanto tenho uma estima e admiração. Que coisa boa. Gente, direito penal no Brasil. A gente vai sofrer muito, professores, nessa conversa. Para onde caminha o direito? Como é que o direito surge para, o Estado podendo tomar, às vezes, das pessoas, ao invés da gente mesmo fazer o Estado tomar conta dessa discussão? A gente tem melhorado, a gente tem avançado, regredido. Qual é o estágio atual do direito penal no Brasil? Você é a concepção mais moderna de Ronald. Ronald é o cara da atualidade, né? Eu tive a honra de ter sido meu aluno na universidade, quando fez um trabalho já na universidade muito importante, eu criar a Liga, né? A Liga de Direito Penal, né? Liga Acadêmica de Ciências Criminais. Ciências Criminais, muito da palestra lá. Mas veja bem, eu pego uma turma de psicologia jurídica na universidade, muito jovem. Hoje por ter feito uma pós em neuro, eu ensino psicologia forense também. A gente transformou em forense, para que a psicologia aplicada no fórum, na atividade forense, estudos de laudos, estudos de casos, tal, o que o advogado vai precisar, a advogada. E eu tenho muito cuidado, porque eu costumo abrir o período dizendo à meninada assim: vocês viram, no período passado, lá na introdução, e costumam ver nos livros, que o direito posto, a lei, é um instrumento maravilhoso que veio para resolver os problemas da vida em sociedade. Eu disse: enganaram vocês. A lei é e sempre foi um instrumento de força dos poderosos. Pérfida, cruel, escravizada ao poder de quem a edita. Sempre foi. O que torna a nossa profissão mais bonita, porque a gente tem que pegar um instrumento tão cruel desse, tão manipulado por quem tem poder. Quem dita a lei é quem tem o poder de dizer, de ditar. É uma minoria. Mesmo que seja escolhido pela maioria como representante,
é uma minoria que impõe as normas de conduta. E quando a gente chega em direito penal, a gente vê que, historicamente, essa minoria que é dita a lei busca, na maioria das vezes, seus próprios interesses pessoais. E o principal, se manter no poder, né? E o principal, se manter no poder. O que torna a nossa profissão mais bonita é a gente pegar esse instrumento cruel, a lei, e tentar utilizá-lo da melhor forma, da forma que venha a atingir o que seria o seu ideal, de trazer paz social, de trazer... Direito penal não tem fugido à regra. Direito penal, direito posto, nosso sistema positivista, apesar dos nossos tribunais, tanto arbitrariamente, terem querido dar prioridade ao precedente, prioridade à jurisprudência em relação à lei expressa. A gente já vem há muito tempo, eu venho criticando isso. Essa é uma dificuldade, não é, Ronald, no dia a dia. Verdade. Na verdade, o que é que a gente visualiza nos dias de hoje? Quando nós analisamos a essência do direito penal, ele é uma ciência social aplicada muito bonita, né? Inclusive, me recordo muito bem, ainda com 17 anos de idade, eu tive o meu primeiro contato com o direito penal, né, na disciplina Teoria do Crime, lá nos bancos da UFAL, com o professor Alberto Jorge, e eu confesso que eu me apaixonei pela matéria. Realmente, o direito penal, ele é possível sim visualizar que é uma ciência que busca efetivamente ter um controle social, né? Porque se nós formos avaliar, o primeiro fato que nos leva a não cometer crimes, o que é? Primeiro, nós mesmos, né? O segundo seria a fé. Tanto assim é que existem igrejas para controlar a sociedade. Mas nem quando o seu eu, nem quando a igreja, aí tem os pais que educam. Mas quando nem os pais, nem a igreja, nem o seu eu consegue controlar o ímpeto criminoso, eis que surge a necessidade de um controle social. Acredito que o direito penal ele tem essa essência de, inicialmente, prevenir, ou seja, fazer com que nós não venhamos a cometer crimes. Segundo, né, retribuir, ou seja, se o indivíduo cometeu mal, ele deve pagar por esse mal. E, por outro momento, é a ressocialização. Esses são os três vieses quando a gente analisa sobre a finalidade. Mas aí é preciso compreender que essa ciência ela precisa ser aplicada de forma coerente. E para isso é que nós temos aí essa mudança significativa que o Brasil, ele ao longo dos anos, tem se transformado em um país que aplicava pura e simplesmente a lei e, com o passar do tempo, tem se tornado um direito cuja aplicação ela é baseada mais nos precedentes. Né? Ao longo do tempo, nós temos notado que a jurisprudência ela tem tido um peso muitas vezes maior mesmo do que uma letra fria de lei. E é isso que colocava o professor Raimundo. Doutor, é algo que parece que não... Bom, é controverso. O problema é o seguinte. Eu tenho mais leis e eu tenho um protagonismo, e há quem diga esse protagonismo em determinado momento exacerbado de magistrados e promotores, e ainda assim o número de prisões só aumenta, o número de crimes cometidos só aumenta, ou a gente, né, não está dando solução para a questão social. Veja bem, onde é que eu quero bater? Essa questão, eu discordo um pouco de Ronald, respeito muito o ponto de vista, Ronald acha que é um avanço, eu acho que não. Eu acho que é um retrocesso, mas eu vou dizer por quê. Quando a gente tem um sistema penal, parte do princípio de que o sistema, as suas engrenagens, são coerentes entre si. Por exemplo, o sistema de direito consuetudinário, o sistema da common law, o sistema americano, o precedente tem prioridade, mas tem prioridade porque a fonte principal de direitos vai ser a jurisprudência, vai ser os costumes, né? É consagrado na jurisprudência. Mas, enquanto isso, nós não temos o magistrado que encarna o poder. O magistrado é eleito, o magistrado tem mandato.
entre outros elementos do sistema. E o perigo que eu vejo, Ronaldo, é que quando se importa esse modelo para cá pelos pedaços, você tem o membro dos tribunais, que para nosso Senhor Jesus Cristo só faltam ser consagrados, porque talvez até na eternidade ainda tenham o poder de julgar. Nós temos magistrados vitalícios. É verdade que é pelo concurso público, em termos de igualdade. Mas se há uma função que eu acho que seria incompatível com o sistema de direito consuetudinário, por isso que nos Estados Unidos são eleitos, magistrado. É o magistrado, é o próprio representante do Estado, o Poder Executivo, na persecução crime, na persecução penal, é o promotor de justiça é eleito nos Estados Unidos, que é o procurador, o chefe de gabinete é eleito pela comunidade. E eu vou dar um exemplo, Ronaldo. Eu vou dar um exemplo da minha preocupação, que é crescente desde 2000 que eu bato isso, nessa preocupação, que eu acho que ainda vai além. A prescrição. A prescrição é uma concepção, a prescrição penal é uma concepção assim, maravilhosa de ninguém menos do que Nelson Hungria aqui. Mas a prescrição da pretensão executória, o legislador é bem claro, o legislador chega lá e estabelece. Começará a correr a partir do trânsito em julgado para a acusação. Os tribunais estão decidindo que a lei não queria dizer isso. Estão começando a decidir agora que se conta do trânsito completo em julgado. Se ela transita em julgado para acusação, não tem mais como alterar para pior. Não é? Então, o Estado foi omisso quando deixou demorar os recursos. É outra coisa, é outro absurdo que se fala. Não, o problema do processo demorar é por causa de recursos. Não. Se os prazos fossem cumpridos, todos eles, observados, você terminava um processo em menos de 2 anos. Vamos imaginar aqui, vamos conversar sobre prazo. Tem muita gente nos ouvindo aqui, nos assistindo, e que não são advogados. Qual é o prazo máximo dado a um advogado criminalista para que ele cumpra determinada demanda judicial? Tem algum prazo de 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos? Os senhores ficam aí ad eterno para responder? Nunca, né? Mas para o Estado tem. O Estado pode. Né? O magistrado pode. O Estado não é para evitar esse prazo aberto. Mas o prazo para vocês é sempre um prazo muito exíguo. Sempre. Prazo para a advocacia é o quê? 10 dias, 15 dias? 5 dias, às vezes. Nós não estamos falando sobre meses. Então, partindo desse pressuposto, a gente pode afirmar... O prazo é previsto também para o representante do Estado. Só que quando não é cumprido, a sanção seria a prescrição no caso extremo. A tendência é muito grande. Quando eu estava no Conselho Federal, doutor eu fui muito para o Congresso brigar lá, porque queriam acabar completamente a prescrição, acabar a segurança jurídica. Iam ficar processos aí, o cara com a navalha no pescoço o resto da vida. Isso seria eterno, né? Eterno. Então, a minha preocupação é essa. Quando você aumenta o poder dos tribunais sem o encaminhamento, sem as rédeas da lei, você tem que se lembrar que você tem juízes vitalícios. Existe paridade, Ronald, de armas? Ou isso é uma utopia, ou pelo menos um desejo, uma vontade, mas que na prática isso talvez não prospere? Na verdade, a paridade de armas, ele é uma esperança do advogado. O professor Elton, ele tem um livro que ele retrata muito bem essa missão, né? A paridade de armas, na verdade, quando nós tratamos sobre isso, é mais ou menos o sofrimento do advogado criminalista, né? Se a gente for voltar na época de Francesco Carnelutti, ele fala um pouco sobre o que é a essência do advogado criminalista. Quando ele diz que lá, quando o indivíduo ele está sozinho, sentado no último degrau, quem vai estar ao lado dele é o advogado. O advogado criminalista, ele é, Elias, diferente. Você consegue enxergar, só olhando nos olhos de uma pessoa, você consegue enxergar a essência de um criminalista. Porque ele é mais amoroso,
ele é mais atento, ele é mais empático. Eu falo do advogado criminalista cujo sangue corre em suas veias a advocacia criminal. Então, o advogado criminalista, ele tem a essência e a esperança de que haja uma efetiva paridade de armas. E quando eu fico imaginando isso, doutor Ronald, eu fico imaginando aqui aquilo que seria o comum, né? O mais natural. O advogado vai fazer a defesa, ter acesso, por exemplo, aos autos, para saber primeiro sobre o que é que está sendo acusado o seu cliente. Para só depois disso, parece-me que isso é o basilar. Mas o basilar é comum? Veja só, quando efetivamente se ingressa em um processo criminal, é preciso entender que o Estado, ele verdadeiramente, ele é muito forte. O Estado, ele tem mecanismos investigativos fortes. Tanto assim é que existe aí uma carreira jurídica do delegado de polícia, né, responsável por conduzir muito bem as investigações. Existe a perícia do Estado que vai corroborar com uma eventual materialidade, uma eventual autoria delitiva. Então nós temos aí o Ministério Público, que é uma grande instituição que vai aí conduzir a fase processual, judicial e até mesmo a fase pré-processual. Hoje o Ministério Público tem total aptidão para isso. E em detrimento a todas estas forças, existe aí o advogado. Ao longo dos anos, o que é que nós estamos notando? Uma evolução da força e do poder do advogado. Tanto assim é que hoje o advogado criminalista ele está apto a realizar a chamada investigação defensiva. O Conselho Federal ele editou a possibilidade do advogado fazer uma investigação, certo? Essa investigação sendo efetivamente autorizada pela seccional e a partir disso trazer provas efetivamente de que aquele indivíduo ele é inocente. E hoje o que nós temos é que o indivíduo, por mais que ele seja inocente, não é o Estado que tem que provar que ele é culpado. O indivíduo ele tem que provar a sua inocência. E para isso, o que se muitas vezes anseia é que nem todos possuem condições de custear uma perícia, por exemplo, uma perícia privada, uma perícia paga, uma perícia paralela. No entanto, né, cabe aí a nós, advogados, nós somos resistência. Nós temos aí um pilar de esperança. Portanto, se o indivíduo ele não tem efetivamente como provar a sua inocência, o advogado ele deixa de ser somente um advogado para ser um protagonista. E esse protagonista que tem condições de mudar a vida de uma pessoa. A gente volta para o tópico anterior, né, doutor Raimundo? Culpado até que se prove o contrário. Em realidade, tocou num fato aí que a gente sente no dia a dia. A lei estabelece que o ônus da prova é de quem acusa. Mas a gente não vê isso na prática, não vê o cumprimento efetivo disso. Eu, inclusive, falando da investigação defensiva, eu tive o prazer de, no primeiro momento que chegou no Conselho Federal, lá estava ainda, eu acho que a minha atuação incomodou tanto que, quando terminou o mandato, me convidaram a tentar se reeleger no Conselho Federal. Quando eu disse que não era candidato, viu, a um grande amigo, aí ele fez, que alívio. Eu digo, alívio, porque eu ia brigar para lá pela advocacia, rapaz. Eu disse, não, porque fica uma vaga para negociar, mas não foi não, é porque eu dava muito trabalho, que eu ia brigar muito pela advocacia criminal. E os conselhos federais, eles não estão muito preocupados com a advocacia criminal, porque enquanto tiver esse padrão de eleição, a nossa ordem, eu tenho batido muito, tem que mudar de padrão de eleição. A gente ainda tem o mesmo modelo da ditadura militar, do regime militar. Chapa fechada. Aí eu aqui odeio o Raimundo Palmeira, mas quero eleger o doutor Ronald como presidente, eu tenho que votar no Raimundo Palmeira obrigatoriamente. Isso é democrático. Nós somos a instituição mais democrática. A eleição devia ser como para desembargador. O voto individual, cada um votava em 6 ou 7 ou 8, e os mais votados entrariam. Você tinha situação e uma oposição para fiscalizar dentro do Conselho.
chapas E fechadas. esse é um elemento que Não é? promove crescimento. Crescimento. E aí o que é que acontece? Quando o menino Bulhões chegou lá, um menino muito jovem, representante da jovem advocacia na época do Rio Grande do Norte, com o projeto debaixo do braço, ele e o Linhares, que era o presidente da ordem. Eu era secretário da Comissão de Direito Penal. E fui eu quem relatei na comissão. No conselho, quando entrou para o conselho, eu já não estava no mandato. Mas na comissão, no primeiro momento, quem relatou, quem fez alguns ajustes, foi ele, inclusive, me cita no livro dele, sobre investigação defensiva. E eu vi aí, o professor Ronaldo disse com muita precisão, uma oportunidade muito grande de se tentar chegar a uma paridade de armas. É a primeira semente, né? O começo. Agora, efetivamente, o que acontece? Se você é advogado de réu rico que pode contratar perícia particular, a investigação vai garantir a paridade de arma na fase de instrução e até na fase policial. Né? De repente, você requer uma perícia, o delegado não faz, você instaura a investigação defensiva e vai fazer. Mas para os desassistidos, para o réu pobre, ela sozinha não vai. Então, é aquela história, a semente está lançada e a gente continuar a briga, né? Continuar a luta, para que o Estado tenha condições, para que o Estado bote perícias à disposição, né? Peritos para o indiciado ou réu que não tem condições de pagar para tentar, porque, de fato, a paridade não existe. Onde é que eu sou o Helder muito feliz. Onde é que a corda aperta mais para o advogado criminalista? É na delegacia? É no fórum? É no júri? Em todo canto. Onde é que aperta? É em todo canto. É em todo canto? É na execução? Porque até quando você chega no júri popular, o jurado leigo, que é importantíssimo, né? É importantíssimo que seja miscigenado o júri. Os caras estavam fazendo júri de estudante de direito. Se é para fazer um colegiado, faça de advogado, faça de pessoas experientes, né? Mas a ideia não é essa da lei, é do cidadão. Mas ainda tem aquela coisa que o cidadão incorpora, que aquele cara que está lá no cargo vitalício, que é poder vitaliciamente, é o mais perto da verdade. Sim. Então, olha, Sim. com mais simpatia para o promotor do que para o advogado, para a advogada. Para o acusador do que para o advogado. Essa cultura, até o formato, a composição do cenário do júri, não deixa o advogado já em, sim, de certa forma, em desvantagem? Está lá o promotor de justiça sentado à direita do Deus Pai, ou seja, Jesus Cristo, né? O juiz e ele sentado lá à direita, naquela composição. O Espírito Santo deve ser o escrivão que fica à esquerda e nós, advogados, estamos lá longe. Diga-se de passagem, vamos registrar aqui um elogio. Doutor Geraldo Amorim teve coragem, na reforma do seu tribunal do júri, estabelecer condições de igualdade. Você já viu, Elias, a reforma? Não, ele ainda colocou não. Os jurados de costa para o público, em frente a ele, promotor no lado da sala, o juiz do outro, como deve ser. Como deve Mas ser. está sofrendo críticas, viu? Porque eu fico imaginando um jovem que foi convocado pela justiça para participar de um júri e chega lá, tem alguém acusado de um crime bárbaro, que já vem com uma repercussão provavelmente social anterior e que, naturalmente, esse jovem, assim como os demais que compõem o júri, foi submetido. Eles foram submetidos a essa exposição social do delito que teria supostamente sido cometido por aquela pessoa. E eu chego lá, tem o juiz, tem o promotor ao lado, tem o escrivão, e parece-me que aquele é o pessoal que está certo. E do lado de cá é o pessoal que tenta provar de que não está errado. A gente não já entra, de uma certa forma, o advogado não já entra perdendo, não. O esforço vai ter que ser maior para reverter. Em canto nenhum, a lei diz que o promotor estará sentado. A Bíblia diz, né? E aqui eu quero dizer, olha, nada contra a promotoria. Você, o doutor Ronaldo, já viu a composição do fórum, da vara, do Salão do Tribunal do Júri, doutor Geraldo? Sim.
adequou ao ideal. Está sofrendo críticas. O doutor Geraldo Coelho, tem gente criticando. Não pode botar o promotor lá longe. É o certo. É paridade. Ele colocou o promotor lá no lado direito, aqui de lado, e o advogado na mesma condição. Olha, se coloca, tem júris, que o promotor fica colado com o júri. Há um simbolismo aí, não é? Há um simbolismo. E é pior que o simbolismo, porque às vezes ele fica colado no júri, o que ele está cochichando, o jurado está ouvindo. Aí ele mente. Não são todos, claro. Né? Elas, o assistente. Aí chega aqui e está conversando. O doutor Ronaldo está mostrando a prova que existe. E o promotor, o assistente da acusação, está aqui. Isso não tem não no processo. Entende? O jurado está aqui ouvindo tudo isso que o cara está conversando. Agora, bom, o advogado criminalista. Quem é essa figura? Quem é esse ser? Bom, é convidado para o aniversário dos outros advogados, aqueles tributaristas, o pessoal, advogado de família, etc. Ou há, sim, uma certa discriminação até entre os próprios advogados, a própria advocacia, de uma certa forma, a não sei quando precisa, né, doutor Raimundo, doutor Ronald? Mas parece-me que há um certo distanciamento, Ronald. E aqui eu fico muito à vontade, porque tenho duas gerações que acompanham aí, vem acompanhando aí o doutor Raimundo de muito tempo, e Ronald, que já está estabelecido como um grande advogado criminalista, vai dar sequência aí nessa missão. É uma missão, gente, necessária. O país não pode prescindir de advogado criminalista, mas parece-me que há assim, um preconceito, inclusive entre os próprios advogados. Eu estou equivocado? Veja só, Elias, eu fico muito à vontade em responder essa pergunta, porque o advogado criminalista, ele jamais pode ser sequer confundido com o criminoso. O advogado criminalista é aquele que advoga pelo direito. A partir desta convicção é que nós temos a certeza de que um juiz pode ser assessorado a ter um advogado criminalista, pode precisar de um advogado criminalista, um promotor, um médico, qualquer pessoa nesta vida pode um dia precisar do advogado criminalista. Então, Elias, como é o relacionamento do advogado com os outros advogados? Eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória e isso vai te explicar sobre esse questionamento. Veja só, quando eu iniciei efetivamente o meu sonho em advogar, o meu pai, ele disse: meu filho, você é tão inteligente, você não deve advogar. Você é tão inteligente, faça concurso para juiz federal. Então, o advogado, ele já sofre uma certa resistência em razão das incertezas. Mas eu não digo que é incerteza. Vem aí de uma coragem, porque você, advogar, Elias, você precisa ser corajoso. O advogado, hoje, ele não é mais apenas advogado. Hoje, o advogado ele tem que pensar de forma empreendedora. O advogado ele precisa ser empresário do seu negócio. Então, diante disso, é que se relacionar com advogados de outras áreas é essencial. Por quê? Hoje, a especialização ela é cada vez mais necessária. Já se foi a época daquele advogado generalista, daquele advogado que ele ia do criminal ao marítimo. Hoje, o advogado, cada vez mais, ele é especialista, ou seja, ele deixou de ter uma loja de variedades para ter uma boutique de especialidades. Então, o relacionamento, por consequência, do bom advogado criminalista, ele hoje, para com outros advogados de outras áreas, ele pode ser visto como uma forma de empreender. E para isso é que, pelo menos sobre esse ponto de vista, é que um relacionamento
áreas, ele é essencial para aquele que quer efetivamente e sonha com a advocacia especializada. É bem verdade que nem todos compreendem a nossa atuação. Tanto é que existem alguns casos onde ainda existe a confusão, se confunde o advogado criminalista com a pessoa que é defendida pelo advogado criminalista. E aí vem aquelas pechas, né? Todas. Advogado de porta de cadeia, advogado defensor de bandido. E essa é uma coisa que quem está no júri, principalmente, parece que sente isso com mais, com mais efetividade. Quando você está assessorando o Ministério Público e consegue a condenação de alguém que, de fato, veio a cometer um delito que foi muito comentado socialmente, você é ótimo, você é do bem. Se você está do outro lado e, bom, todo mundo acreditava que era aquele o verdadeiro autor daquela materialidade, daquele crime, e a gente chega ao ponto de provar de que não foi, não, doutor Ronald. Então, essa vivência de muito bom e muito ruim, o demônio ou o Deus, é uma vivência que parece cotidiana na vida do advogado criminalista. É verdade, Elis. E assim, hoje, esse espaço que se tem até para que a população, né, em geral, aqueles que estão ouvindo, nos assistindo, é extremamente importante nós termos a concepção do que é a essência do advogado criminalista. Eu, certo dia, fiz uma postagem na minha rede social e muita gente me questionando como você se sente, professor Raimundo Palmeira, em sendo advogado criminalista. E eu dei a seguinte resposta quando me indagaram. Eu me sinto como um cantor de rock cantando em um festival. Eu me sinto como jogador de futebol em uma final de Copa. Porque eu me sinto fazendo o que eu amo. E outra, viu, Elias? A advocacia criminal, eu amo tanto porque em muitos momentos em que a gente está em uma situação pesada, difícil, porque quem falar que advogar na área criminal é fácil, eu digo com todas as letras, é um mentiroso. É um mentiroso. Porque advogar na área criminal não é fácil. O professor Raimundo, ele é também psicólogo. Não fez a graduação em psicologia, melhor dizendo. Então, ele sabe que o advogado criminalista ele tem que ser versátil. Aquele advogado que se efetivamente restringe à advocacia, à letra fria da lei, ele se afasta das pessoas. Porque nós nos comunicamos. A vida do nosso cliente muitas vezes está na mão, Elias, de uma lavadeira, de um professor, de um zelador, de um estudante de direito, de 7 pessoas. Por isso é que o advogado criminalista ele é diferente. O advogado criminalista ele não escolhe ser advogado criminalista. Ele não escolhe. É a vida que escolhe ele para ser advogado criminalista. E eu digo, Elias, é uma profissão que cada vez mais me aproxima de Deus. Porque eu tenho fé e esperança no bom resultado para o meu cliente. Complementando. Pois não, professor. Uma parte já está respondida pelo Ronald. E a outra eu vou tentar responder, que é quando você diz como é visto pelos colegas outros. Vou dar 3 exemplos. Eu não quis ser advogado a vida toda. Quando eu era pequenininho, o meu sonho era ser gari, lixeiro. Chamava de lixeiro na época. Eu achava lindo o cara sair correndo atrás do caminhão jogando o lixo. Naquele tempo não tinha aqueles caminhões de máquina. Depois eu quis ser padre. Aí descobri que padre nem namora nem casa. Aí não quis mais ser padre. Não quis, não. Aí eu cheguei aos 17 para 18 anos numa dúvida atroz. Fazer o vestibular para psicologia, fazer o vestibular para direito, mas quando eu pensava em direito eu sempre pensei no criminal. Quando eu fazia psicologia, eu pensava em ser perito criminal, perito psicológico.
ou cheguei a me inscrever na prova para a Academia Militar de Agulhas Negras, ou ser oficial do Exército. Então, eu fiquei nessas 3 dimensões. E aí eu optei pelo direito. Optei pelo direito por ter um amor muito grande à liberdade, não é? O direito penal, efetivamente, a sua pergunta é importante, porque é o outro exemplo que eu ia dar antes de proceder à resposta, é o seguinte: quando eu estive no Conselho Federal, eu era chamado para os jantares daquelas grandes bancas de advocacia, dos multimilionários que eram conselheiros, normalmente são porque bancam as campanhas de ordem, né? Aí tem a vaga no Conselho Federal. E eu me lembrava de uma música interpretada por Emílio Santiago, quando ele diz assim, eu me sentia assim como convidado a me sentar na mesa dos arcanos, porque os grandes advogados cíveis olham para a gente como os médicos olham para os psiquiatras. Pobre da sociedade se não fosse um psiquiatra. Toda e qualquer patologia, se não tiver o equilíbrio psíquico, não tem como ter tratamento. Eles nos tratam muito bem, mas olham aquilo que Ronald disse, como se fosse mais fácil da advocacia. Eu vi uma vez uma piada de um médico contando e me resignei, porque eu senti nós criminalistas nisso aí. A coisa mais difícil que tem é mexer com a mente humana. Os psicólogos, nós, criminalistas, advogados de família também, e psiquiatras é quem mexe com a mente humana diretamente, com a essência humana. E aí o cara dizia o seguinte, que a diferença do cirurgião para o clínico geral e para o psiquiatra era que o clínico geral sabia tudo e não fazia nada. O cirurgião fazia tudo e não sabia nada, e que o psiquiatra não sabia nada e não fazia nada. Eu me resignei porque eu me vi como criminalista na boca dos donos de grandes bancas cíveis. Eles acham que eles são os arcanos, infelizmente. Eu fui candidato uma vez a presidente da ordem e não ia ganhar como eu nunca ganharia. E quando eu fui, na minha campanha eu dizia o seguinte, se eu for presidente da OAB seccional aqui, eu vou começar a quebrar as grandes bancas para dar oportunidade às pequenas bancas. Acabar com essa história de reserva de mercado, de o cidadão, a OAB ganhar, já está prometido para o professor, a prefeitura tal é da banca tal, a prefeitura tal da banca tal. A gente sabe que isso existe. Não é? Aí não tinha como ganhar, não tive nem quem patrocinasse a campanha. Né? Eu e Maria saímos com 300 votos cada um na época. Né? Tem algo engraçado mas tudo nessas que idas e vindas de verdade. vocês. Nós trabalhamos com a essência humana. Nós carregamos um trabalho pesado. Agora, cada um só sabe dar valor ao criminalista na hora que a desgraça bate na porta. Eu sei que é muito tenso o dia a dia. Não é fácil porque você está lidando com uma coisa que talvez hoje, principalmente na atualidade, as pessoas não estão ainda dando a dimensão que ela merece, que a gente chama de liberdade. Não é qualquer coisa. Talvez seja a principal coisa, a coisa que dá vazão a todas as outras. Mas em algum momento foi engraçado. Vocês deram boas gargalhadas em algum júri, porque a situação levou a isso, num momento de tensão, de estresse. Bom, mas a gargalhada teve que sair. Como é que foi isso aí? Conta um caso desse. Tive uma situação anos atrás em que eu defendia um rapaz. O presídio é interessante, né? Eles apelidam às vezes pelo crime, E o meu cliente era apelidado de Cícero Machadinha, porque ele tinha matado a vítima isso há muitos, muitos anos, com 17 machadadas. Era um carpina, trabalhava numa obra e foi trabalhar na mesma obra o cara que assassinou o irmão dele. Quando ele encontrou, ele pegou o instrumento de trabalho e baixou a machada lá, deu 17 machadadas, matou o cara. E a tese minha de defesa era de legítima defesa putativa.
legítima defesa putativa e quem fez esse júri comigo, de saudosa memória, o doutor Edivaldo Feijó. Feijó chegou a ser parceiro, quase sócio do escritório meu, depois foi para o trabalhista, era um grande orador. E o Feijó era quase pastor evangélico. Era assim, os caras que se preparavam para ser pastor. E eu falava muito da legítima defesa putativa para o júri, e Feijó falava da necessidade do perdão. Na época a gente não trabalhava, não existia clemência ainda absorvida. E ele dava muito exemplo de Madalena, né? Madalena, que Deus perdoou Madalena, tal. Feijó falava muito nisso, eu ficava com a parte técnica e alguma coisa emocional. E tinha um cliente nosso, cliente meu, que era tipo um coronel no interior, um cara bem rude, bem assistindo o júri no Fórum Velho ali de Maceió. Terminou o júri e o réu absolvido. Na época se apurava tudo, 6 votos contra 1. Absolvido, todo mundo alegre, todo mundo impressionado, 17 machadadas. Eu era muito novo e ele chegou perto de mim e fez: sim, doutor, parabéns, o cara foi. E a mulher? Eu, que mulher, seu fulano? Era coronel mesmo de interior, Matutão. A mulher, doutor? O senhor falava direto que era puta dele, e o outro falava da Madalena. A tal da Madalena foi condenada ou absolvida. Pô, todo mundo sorriu de volta, inclusive o juiz, que era o doutor Raimundo Lessa, de saudosa mesmo, um grande juiz do Tribunal do Rio, pai do desembargador João Todo Lessa. mundo rindo. Todo mundo sorriu, né, com isso. Porque ele, naquela tensão, disse: mulher, dizia lá, e a puta dele, ela estava, né, putativa, seu Giba. Aí fui explicar o que era putativa a ele, em termos simples, né? É uma linguagem diferente, né? Um português distinto, uma linguagem que a gente precisa até modificar um pouco, né? Tornar isso mais da sociedade. As pessoas precisam compreender o que vem escrito numa decisão, etc. Você precisa estar traduzindo o tempo todo. Temos outra situação, não vou citar o nome das autoridades já mortas, mas outra situação muito interessante. E, em realidade, duas. Uma, o professor Antônio Aleixo participou da audiência, né? Mas essa que eu vou contar, não. Eu era advogado de um pai acusado de poder ter mandado matar o filho, porque o filho era travesti. E fazia ponto ali na praia da avenida. E as testemunhas eram todas as pessoas que faziam ponto ali, que eram travestis, que estavam vestidos de homem, apresentando-se com o seu nome. E o juiz, quando sentou-se, o promotor, vou dizer o nome, doutor Carlos Torres. O juiz, eu não vou citar o nome, muito amigo, mas era uma pessoa muito ainda antiga, machista, muito. E quando chegou lá, a primeira testemunha sentou-se, ele fez: diga o seu nome aí para a escrivã. O cara olhou para ele e fez: o nome próprio ou o nome de guerra? Aí ele disse: o senhor é militar. Aí ele disse: não, senhor, tem nome de guerra sem ser militar. Aí, diga aí. Aí ele disse: o meu nome é José Anderson de tal, de tal. Aí disse o nome completo. Era José Anderson, não recordo na época. Assim, e o nome de guerra, se o senhor não é militar? Aí ele fez: é Kelly. Aí o juiz olhou para ele e disse: eu não estou entendendo, é nome de mulher? Aí nós fomos explicar: Sua Excelência, e o doutor Carlos, Excelência. Quando se falava em transexual, então era travesti mesmo, que se chamava, tudo. Aí eu disse: Excelência, rapaz, é travesti, ou seja, aqueles rapazes que se vestem de mulher, têm seios, tal, vão para a praia. Aí o juiz acha de dar a lição de moral nele. Olha assim, aí faz: mas meu filho, você, um rapaz bonito, por que você não procura uma mulher para namorar? É isso, eu estou falando de década de 80, não é? Eu procuro uma mulher para namorar, por que é que você faz isso? Aí ele olhou para ele e fez: Excelência, se o senhor fizesse isso e isso uma vez, nunca mais o senhor deixava. O juiz queria dar uma prisão, cuidado. Prende. E eu, o doutor Carlos Torres, não, Excelência, o cara no centro, o cara é testemunha, tá dizendo: não, prenda, que ele faltou com respeito com o juiz, foi um bolo da perna. Não prendeu muito, não prendeu não. A situação, né, Ronald? Na verdade, o advogado criminalista, ele se depara com muitas situações que, verdadeiramente, quando se para pensar, reflete boas reflexões positivas. E logo no começo, Elias, eu iniciei a advogar muito novo, né? Eu sempre tive uma aparência de ainda mais novo da idade que tenho.
E um dos primeiros casos que me veio para minha advocacia, eu me dirigi ao sistema prisional, sozinho, peguei meu carro, me dirigi ao sistema, ali no Presídio Feminino Santa Luzia. E aí, quando eu estou me aproximando ali já do local onde ficam as policiais penais daquele sistema, eu vou ouvindo progressivamente um grito: pode não. Eu digo, oxi. E continuei me aproximando, olhando para trás. E o grito pode não se aproximava. Pode não, rapaz. E eu olhava para trás, só tinha eu. Eu digo, oxi, será que é comigo? E me aproximando. Era a minha primeira vez como advogado no sistema prisional. Pode não. Quando eu me aproximei, aí a policial penal disse: olha, meu filho, tô falando com você, rapaz. Você não se atentou, não? Eu digo, não, minha senhora, me perdoe. Mas a senhora vem chamando minha atenção, dizendo, pode não. Pode não o quê, minha senhora? Pode não, estagiário aqui não. Aí eu digo, não, minha senhora, eu não sou estagiário, não. Eu sou advogado. Então, o sofrimento já começa antes, né? Na condição de estagiário, e não vai terminar nunca. Eu sou advogado. Aí a policial penal ficou na hora que ela era branquinha, ficou na hora toda vermelha, envergonhada. Eu mostrei minha OAB e consegui conversar, ter o primeiro contato com aquela minha cliente no parlatório. Continua, não é? Ainda bem, viu? Não fica não com essa cara que a gente tem, não. É isso. E o interessante, viu, Elias, desse caso é que minha primeira cliente, né? E aí, como eu só tinha ela como cliente, que foi uma cliente em meados de 2016, o caso em si, ele não tinha nem terminado e eu já tinha ingressado com habeas corpus. E a tia dessa minha cliente, ela já estava mandando mensagem dizendo: doutor, eu queria te parabenizar. Aí eu disse: ô, rapaz, obrigado. Eu disse: mas por quê? Por que você está me parabenizando? Não, doutor, eu nunca vi na minha vida um advogado dar tanta atenção a uma cliente como o senhor está dando a mim. Pouco ela sabia que era minha única cliente. Então eu estava dando aquela atenção porque, através daquela ali, eu poderia ter outros clientes. E aí, Elias, só para concluir essa história, graças a Deus, o habeas corpus que a gente ingressou foi procedente e a cliente foi solta. E aí começou a surgir ali no presídio, porque uma fala para a outra, né? Rapaz, quem soltou rápido, situação difícil, habeas corpus, liminar, é difícil. E aí começou, não, rapaz, quem soltou foi o advogado novinho. Um advogado novinho. Aí já começou, e aí, graças a Deus, Elias, aquela história do advogado confundido com o estagiário, depois trazido como um advogado novinho, começou a se consolidar. Porque, de novo, só tinha idade. Mas a vivência, a experiência de vida, ela é demonstrada na condução de um processo. Que coisa boa. Você já observou quando a gente chega ali no atual Santa Luzia, elas ficam ali ao lado, na grade. Eu não sabia que não podia falar com ela agora, recentemente. Logo quando o Gabriel Sena começou a trabalhar comigo. Aí eu, quando passei, ela, doutor Raimundo Palmeira, eu comecei a conversar, aí a gente, muito educada, por sinal, doutor Raimundo, pode não conversar. Aí eu disse: olha, eu não posso conversar. Doutor Gabriel, está chegando, chama ele. Rapaz, aí daqui a pouco, quando o Gabriel entra pelo corredor, começaram as coisas, Gabriel, ele chegou lá dentro com os olhos dele, chama e disse: ela me conhece, doutor Raimundo, quem tinha mandado chamar, né, Gabriel? Logo quando ele mais novo, né? Gabriel hoje faz júri comigo direto, é brilhante. Olha, para a gente finalizar aqui essa nossa conversa, esse bate-papo sobre direito criminal, direito penal, um bate-papo promovido pelo Sindicato dos Advogados do Estado de Alagoas, eu gostaria de abrir aqui um espaço para que vocês pudessem deixar uma mensagem para o advogado que está começando. E principalmente aquele que ainda está estudante, e a paixão pelo criminal é a primeira paixão mesmo, todo mundo se apaixona, né? O criminal é algo fantástico. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para essas pessoas, para esses profissionais que estão iniciando.
A gente sabe das dificuldades, mas a gente sabe da necessidade. Cada vez mais necessário. E cada vez mais necessário que você se aprofunde, que você se aplique, porque as adversidades são muitas e a gente precisa suplantá-las todas. Doutor Ronald. Na verdade, Elias, eu queria inicialmente agradecer ao Sindav por proporcionar um momento tão proveitoso, né? Me dirigindo esses agradecimentos a você e também ao nosso presidente, João Onuc. E como mensagem final, eu poderia basicamente dizer o seguinte: sonhe o seu sonho. Não dirija o seu sonho ou deposite o seu sonho em um sonho de outrem. Por que eu falo isso? Elias, cada um tem um dom. Todo mundo tem um dom. E o que é o dom? É fazer aquilo que nenhuma outra pessoa sabe fazer tão bem quanto você. Então, corra atrás para identificar qual é o seu dom, qual é a sua essência. Você nasceu para ser advogado? Se sim, não tenha medo. Uma coisa eu posso ter toda a certeza do mundo: a advocacia é para todo mundo. Quem quer advogar, consegue advogar. Mas dizer que é fácil, Elias, eu mesmo, em diversos momentos, eu já pensei em desistir. Não é fácil mesmo, doutor. Mas sabe o que me mantém? É lembrar de uma criança de 8 anos de idade que disse para o pai: meu pai, eu quero ser advogado criminalista. Então, todas as vezes eu lembro do meu eu, quando eu tinha 8 anos de idade, corajoso e que tomou uma decisão por um adulto. E é por essa criança que todos os dias eu levanto e tento dar o meu melhor. Então, procure essa criança, reflitam de onde você veio, mantenha a humildade, porque a vida, ela é trem-bala, mas ela é montanha-russa. E para estar nela, é preciso, fazendo referência a Roberto Carlos e Erasmo Carlos, é preciso saber viver. Muito bem. Muito obrigado, doutor Ronald. Muito obrigado mesmo. Doutor Raimundo Palmeira. Bom, eu tenho a dizer, lembrando meu saudoso amigo Luiz Hamilton, hoje falecido, pai do pastor Luiz Hamilton. E Luiz Hamilton contava muito que uma vez estava na Massagueira só advogados. E chegaram um senhor repentista. E disseram: olha, a mesa só tem advogado Mané Coqueiro, salvo engano, conhecido na região ali para Massagueira. E disse que só tem advogado aqui na mesa. Faça uma poesia. E ele fez assim, disse que ele parou de imediato e disse: advogado, uma joia. No seu mais alto conceito é o braço do direito onde a justiça se apoia. Se advogado é isso, o advogado criminal é mais, é anjo. Porque nós, como anjos, a gente não escolhe nossas missões. Elas nos procuram, elas nos chegam. São os crimes aparentemente mais graves que nos vêm à mão. Ronald está com quantos anos de advocacia, Ronald? 6 anos, caminhando para o 6 anos de advocacia. Diz que já pensou em desistir várias vezes. Eu sou decano, fiz 40 anos de advocacia agora. Muito mais vezes eu já pensei em desistir. Mas não desista não, fica aí. Quantas vezes eu saio para o interior e com 500 problemas, 50 mil injustiças, tentando combatê-las, a revolta no peito. Aí vejo aquela casinha simples, o cara voltando alegre, com a enxada nas costas. Me dá inveja. Meu Deus, eu devia ter escolhido uma vida assim. Mas é missão, é paixão e é missão. A gente não escolhe, nós somos escolhidos. É muito bonita a profissão, ela não nos deixa envelhecer. O criminalista, quando morre, morre de vez, não envelhece.
Então, eu diria assim, ao mais jovem, se efetivamente é o que você quer, se você quer ficar milionário, multimilionário, e não tem herança a receber, vá para a advocacia tributária. A advocacia criminal lhe dá o que passar bem suficiente. Mas dificilmente, exceto num dos casos de Operação Lava Jato, onde você vai receber 10 milhões de honorário, esses casos não são comuns. Não vai entrando esperando isso para a advocacia criminal. Como eu dizia, é missão. A missão é remunerada, mas não é tanto quanto em outras áreas, né? O direito tributário, o direito civil tem a causa dos sonhos, né? O direito penal, só uma vez na vida que apareceu que cada um pagava 8, 10 milhões de honorário, que foi a Operação Lava Jato, né? Mas, assim, via de regra, não é isso. Não é Se isso. você não tem vocação, não venha, o peso é grande. Se você é vocacionado, pode demorar dias, meses e até anos, mas você vai ter o seu lugar ao sol na advocacia criminal. Quem seleciona o advogado é o mercado. O criminalista, a criminalista, são selecionados. Pode ter milhões de advogados. Se você faz com paixão, já é a diferença. Muito bem. Doutor Raimundo Palmeira, muito E obrigado. parabéns ao Dr. Ronald sindicato, né? Pinheiro. Eu quero parabenizar o sindicato. Coisa boa. É uma Sindave instituição muito simpática, né? Muito simpática. Eu, inclusive, um dia desse que eu descobri que eu não sou sindicalizado. Opa, Preciso me sindicalizar. Né? vamos fazer Eu isso. já sou decano da OAB e não sou sindicalizado. Importante, importante. Eu quero agradecer aqui ao doutor Raimundo Palmeira, doutor Ronald Pinheiro. Quero agradecer a você que nos acompanhou até o momento. O Sindicato dos Advogados do Estado de Alagoas vai promover outros encontros com outros advogados, com estes advogados, sobre temas que são do dia a dia, temas que são do nosso e do seu interesse, temas que estão no dia a dia da sociedade. E a gente sabe da nossa responsabilidade. Quero dar aqui um abraço forte em cada um de vocês. Um beijo no coração e até a próxima. É isso.